Nesta edição especial do programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET TV Santa Maria, sua TV comunitária, eu vou conversar hoje com a Célia Diniz. A Célia Diniz hoje é a presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, fundado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Isso. A Célia Diniz é uma das mães que tem a sua história contada no livro, no filme e no livro As Mães de Chico Xavier. Como disse a atual presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga e que esteve em Santa Maria fazendo uma palestra. Primeiro um encontro com familiares que tiveram perdas mais recentes, perdas mais antigas, e proferiu uma palestra com o tema A Perda de Entes Queridos. Célia, como é que se conforta familiares que tiveram perdas de entes queridos? Como é que você encontrou o seu próprio conforto a partir das experiências pessoais de perdas que também teve? Engraçado, a sua primeira pergunta é como que eu confortaria alguém. E eu te digo que jamais me julgo em condições de confortar alguém. Mas ainda bem que você refez a pergunta, como que eu me confortei. E quero te dizer, sem medo de nenhum fanatismo, que na doutrina espírita eu encontrei todas as ferramentas de consolação e de compreensão. Então, quem conforta realmente é Jesus. E quando a gente encontra Jesus numa religião, a gente está ali começando a caminhar o nosso caminho de reconstrução interior. Familiares que têm perdas fazem de imediato algumas perguntas básicas, né? Na realidade, são 1000 perguntas, né? Para, no início, né? No impacto, primeiro, nenhuma resposta. Sim. Ou quase nenhuma resposta. Né? Mas algumas questões básicas. Qual é a garantia que eu tenho? Qual é a segurança que eu tenho? Qual é a referência que eu tenho? Qual é a verdade que eu tenho da continuidade da vida? Afinal, tudo que eu assimilei até agora, né? E às vezes as pessoas chegam nesta situação vindo de experiências em várias religiões, sim, em várias igrejas, né? E se deparam com uma situação de perda. A vida realmente continua? Tu acreditas que a vida continua? Crer e saber é muito diferente, né? Se eu te disser assim, eu creio que a vida continua, fica algo meio vago. Eu não creio, eu sei que a vida continua. É diferente. O Papa João Paulo II, na década de 80, disse publicamente, numa prova de humildade muito grande: eu sei que a vida continua. Eu sei que a alma é imortal e eu sei que a vida continua, mas eu não sei como é esta continuidade. E nós da doutrina espírita somos tão privilegiados porque nós sabemos, porque todas as religiões cristãs falam da imortalidade da alma, mas apenas a doutrina espírita é capaz de provar e comprovar essa imortalidade. Porque quem veio nos dizer como a vida continua, onde, de que forma, foram os próprios espíritos com as vidas continuadas que já se encontram no além-túmulo. Então eles voltaram em situações irrefutáveis e contra fatos não há contestação. Eles voltam para nos dizerem: a vida continua desta e desta e desta forma. Eu quero daqui a pouco retomar por aí. Antes eu quero seguir, né, nesta sequência, né, de pessoas que tiveram perdas, e eu falo por experiência pessoal, né, também. E eu lamento muito a sua perda, você acaba de me relatar. Realmente é uma dor que exige um esforço muito grande de reconstrução íntima, não é? E nesta hora o pai está fazendo um esforço danado para que o profissional continue fazendo perguntas que lhe interessam e que com certeza interessa a um universo muito maior de pessoas também. E aqui mesmo em Santa Maria nós tivemos exemplos, né, e casos recentes de perdas dolorosas, muito dolorosas, de repercussão mundial. Né? Primeiras perguntas: onde é que está meu ente querido? No nosso caso, em tantos casos, minha filha,
em outros casos meu filho, meu esposo, minha esposa. Onde é que está o meu ente querido? Onde está e como está? Depende de cada um. Onde e como. Porque você vê aí a mecânica quântica nos falando dos universos paralelos, onde você vai compreender que o mundo espiritual está aqui entre nós. Então eles podem tanto estar entre nós, como podem estar nas muitas moradas da casa do Pai. Jesus disse isso, há muitas moradas. E cada morada abriga um tipo de espírito, uma idade de espírito, uma condição espiritual. E nós somos atraídos para os mundos com os quais nos afinizamos, com o local do mundo espiritual com o qual nos afinizamos. O meu pai era espírita, viajava numa noite de tempestade com um amigo médium, e eles diziam, há 40 anos atrás, o amigo dizia para o meu pai: Eurico, você já pensou se o espiritismo estiver errado e nada disso for desse jeito? Que o mundo não continua, que a vida não continua e que tal? Aí eles brincavam, como sempre, jovens ainda. O que for primeiro volta e conta para o outro. E o meu pai vai primeiro, e vai muito jovem, aos 66 anos. Algum tempo depois, com algum médium que não sabia daquela história, tá um bilhetinho para o amigo: olha, a coisa aqui é exatamente tal qual estudamos aí. É como se ao desencarnarmos nós víssemos à nossa frente várias portas e cada um é atraído para o tipo de realidade com o qual se afiniza. E meu pai dizia ao amigo: tudo que estudamos, toda a teoria que os espíritos nos trouxeram, pude comprovar aqui. E esta comunicação é uma comunicação direta? Seu pai disse diretamente ao amigo, alguém disse? Meu pai manda este recadinho através de um médium que não sabia absolutamente de nada. Esse amigo do meu pai chega numa casa espírita, algum tempo depois, em outra cidade, e o médium diz com o amigo do meu pai: Obira, aqui do lado está um senhor que disse se chamar Lico, querendo mandar um recado para você. Então vamos lá o recado e anota. Tudo que conversamos, tudo que estudamos, tudo que discutimos é exatamente o que encontramos. E meu pai que esclarece isso, com a diferença de que cada um de nós é atraído por uma porta. Você que teve perdas, desculpa. Várias. Pois é, se quiser falar sobre elas, fique também à vontade. Não é? Afinal de contas, nós não queremos fazer uma entrevista especulatória, mas elucidativa. Não é? E esse contato, que é a busca da gente, não é? Que é aquilo que, quando se tem uma perda, mais se quer retomar o contato tanto quanto possível. Em que nível, em que condições esta comunicação é possível, é permitida? Essa questão de retomar o contato com o ente querido que partiu, Vicente, eu te confesso que é uma coisa nova para mim. Atualmente as pessoas chegam na casa espírita e dizem: meu pai se foi, tem um médium para mandar uma mensagem? Ó, meu filho se foi, eu quero saber como ele está, tem um médium aí? Isso para mim é novo, porque não é assim que a coisa funcionava nos moldes do espiritismo fundado, vivenciado por Chico Xavier. Para você ter uma ideia da seriedade deste intercâmbio mediúnico, o Chico Xavier começa a psicografar em 1927 e apenas 40 anos depois, Emmanuel autoriza o Chico a receber mensagens familiares, dizendo ser preciso 40 anos de experiência mediúnica para que o espírito esteja em condições de realmente captar toda a essência do recado do espírito comunicante. Percebe? Uhum. E então, nós aprendemos também que nunca devemos evocar os nossos familiares. E o Chico dizia sempre: o telefone deste intercâmbio toca de lá para cá. Não somos nós que devemos tocar esse telefone e pedir aos nossos entes queridos: venha me dizer como você está. Mais ou menos eu encaro essa situação como se o meu filho estivesse num hospital,
sendo tratado de uma cirurgia super delicada, está ali todo precisando de se recompor, e eu no telefone com ele: meu filho, senta aí na cama e agora conversa comigo e me conta como você está. Ô meu filho, levanta aí, vai para o computador e me passa uma mensagem. Ô meu filho, grava no Face uma imagem sua e manda para mim. Oi, você não mandou nem um WhatsApp hoje ainda. É como se eu estivesse incomodando um convalescente. Venha me dizer como você está. Eu estou incomodando. Eu não estou pensando no convalescente, eu estou pensando em mim. Então é muito novo para mim essa questão de foi eu quero notícia, foi ele precisa de um tempo para se readaptar, foi ele precisa de um tempo para acostumar com a ideia de que foi ele precisa de prosseguir a vida dele lá. E ele precisa de se recompor emocionalmente e ter condições de voltar. Você disse, onde está o nosso ente querido que partiu? Ele está acolhido nas várias colônias, se preparando para voltar e nos visitar. E vai estar conosco enquanto nós dormirmos, vai sentir a não saudade, porque eles vão poder estar conosco sempre. Mas eu aprendi que devemos dar a eles sossego para... A morte é uma grande cirurgia. Milhares de pontos prendem a alma ao corpo. E quando esses pontos são desenlaçados, fica dolorido. É preciso de um tempo. E não é muito justo. E nós não estamos querendo dizer que todos os casos são assim. Nós não estamos querendo absolutamente dizer que prejudicamos a todos que voltaram logo e nos deram mensagem. Porque nós não estamos falando de matemática de 2 mais 2. Nós estamos falando de individualidades, de pessoas. Então eu volto a afirmar que cada caso é um caso. Quanto a mim, te digo que preferi não buscar tão rápido a notícia. E essa busca, mesmo mais demorada, já te deu retorno? Você já teve como mãe informações? Tive. Contatos, comunicações com os filhos? Tive, sim. O meu filho, que se foi há 30 anos, eu recebi dele 3 mensagens. 2 por Chico Xavier, uma com 1 ano da partida, a segunda com 2 anos da partida e a terceira 23 anos depois. Contatos de psicografia. Agora, os encontros que nesse ínter eu devo ter tido com ele de alma para alma, aí é outra história, porque os corações que se amam não se afastam. Esse mundo de fé, tem o mundo espiritualista, o mundo material e o mundo espírita. O espiritismo vem ocupando um espaço, pelo que a gente percebe, cada vez maior, exatamente por esta busca e por estas informações, que eu diria são mais claras, do que em outras situações. Qual é a diferença fundamental do espiritismo, voltando à questão inicial, para levar informação e pela informação confortar Sim, espíritos? Com todo o respeito que nós temos por todas as religiões cristãs, porque isso eu aprendi com Chico Xavier, o respeito por todas as religiões, eu te digo que o espiritismo, ele se caracteriza em seu aspecto mais consolador, exatamente por nos contar como a vida continua e por possibilitar o intercâmbio. Mas te falo que o que mais me consolou de todas as minhas perdas e dificuldades não foi o intercâmbio especificamente. O que me consolou foi o Jesus que eu encontrei no Espiritismo. Porque é uma religião que nos explica o contexto histórico do mestre, nos apresenta esse mestre com uma pureza, e então a gente conhece Jesus e compreende Jesus. Quando lemos na Bíblia
por exemplo, que devemos amar o inimigo, a gente fala que Jesus pediu uma utopia, como é que eu vou amar o inimigo? E aí vem os Espíritos nos esclarecer o que Jesus quis dizer, que significa não odiar, porque guardar ódio no coração adoece a si próprio, porque que o mestre não esperava que a gente tivesse perto de um inimigo a mesma alegria e bem-estar do que é perto de um amigo, que ele pedia apenas a gente que não odiasse. E vem aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinando como fazer isso. Olha, não desejar mal. Olha, é simplesmente não ficar feliz se alguma coisa de ruim acontece. Olha, é isso, é isso, é isso. Então a gente compreende. É este Jesus que eu encontrei na doutrina. Então, quando eu escuto o convite dele, vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei, a doutrina me ensina o que significa ir a Jesus e aonde que está esse alívio. Então, Vicente, o consolo que essa doutrina nos dá não é porque coloca os nossos filhos de volta para falar, mamãe, cheguei aqui, estou com fulano, não. É porque nos ensina as leis que regem as nossas vidas nos dois planos, e você vai compreendendo a causa do sofrimento, você vai entendendo que a morte não é castigo, você sofre, mas sofre em paz, sofre tranquilo, sofre só a saudade, e não a revolta, e não a dúvida. Há 30 anos mães chegam perto de mim e me perguntam, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que me abandonou? Por que não me atendeu? Exatamente. Por que não me permitiu o milagre? Então, há 30 anos mães me perguntam isso. E eu fui ao Chico e falei, Chico, o que é que eu digo para elas? Porque eu sinto que elas não saem de perto de mim confortadas. Ele falou, minha filha, é preciso de um curso de religião. Não é de uma hora para outra que a pessoa consegue compreender todo o mecanismo da vida. Então, voltando à sua primeira pergunta, meu querido, como levo o consolo? Eu não levo consolo, eu digo que se estudarmos as leis divinas que regem as nossas vidas, nós vamos nos consolar. Porque a reestruturação do nosso psiquismo, depois de uma perda, é algo que deve acontecer de dentro para fora, porque isso não se prescreve. Ó, Vicente, tenha fé, tenha confiança. Não, isso não se receita para ninguém. Isso é algo que vai nascer dentro de você, como deve ter nascido, é claro, em cima das suas próprias convicções. Chico Xavier me disse uma vez, você é uma privilegiada, porque para você o Evangelho chegou antes da dor. Você não sabe o que passam as pessoas que só depois das tragédias buscam Jesus e buscam as respostas. Eu já tinha as respostas e mesmo assim aprendi muitas outras, porque a dor da perda nos ensina. Para quem leu o livro e para quem assistiu o filme, tá? Se tem a convicção de que você foi uma das pessoas que tocou no coração do Chico, na medida em que foi, de certa forma, escolhida por ele, identificada por ele, quando ele lhe deu uma atenção especial. Olha, eu vou ter que te cortar. Fique à vontade, fique à vontade. Eu não concordo com ter sido uma privilegiada. Você não imagina como o Chico recebia todas as mães da mesma forma, dando o mesmo amor. Você não imagina como o Chico recebia todas as pessoas do mesmo jeito. Não fui privilegiada. Cada um de nós que teve a bênção de conviver com Chico Xavier, se a gente não se policiar, a gente acha que a gente era o mais amado, porque ele amava a todos. Então a gente fica, Chico gostava muito de mim. Quando eu saía de Uberaba, ele falava assim comigo, com minha mãe, volta sempre, vocês me fazem muito bem, eu sinto muita saudade de Pedro Leopoldo. Se você não ficasse esperto, você pensava que você que estava dando a ele alguma coisa. Então não fui privilegiada, não. E aí eu ia completar a pergunta colocando o seguinte,
É Chico, que partiu ainda recentemente, né? Já voltou? Já lhe tocou do outro lado? Eu acho que o Chico é uma luz tão grande hoje, como uma parte do sol capaz de irradiar para todo o Brasil, para todas as casas espíritas, para todos os templos religiosos que pedem a sua ajuda. Ele hoje continua no trabalho de nos ensinar como que Jesus nos amou. Então ele está irradiando por toda parte. Eu não tive condições, nem competência, nem merecimento para perceber isso. Mas sei que ele está tomando conta de todos nós. Dentro de uma colocação que você fez agora, e que é também uma das questões que volta e meia, né, acaba sendo discutida, é o momento certo para chegar e para partir. Como é que é explicado esse fenômeno? Você sabe que cada um de nós, quando vem para esta encarnação, a gente já vem com alguns pontos delineados da nossa trajetória. Alguns pontos importantes da nossa existência já foram planejados anteriormente, para que nós possamos experienciar os fatos necessários para o aprimoramento de tal detalhe. É como se fossem aperfeiçoamentos. Você vai passar por tal situação, aí você precisa aprender algo. Agora você vai se especializar na paciência, agora na tolerância. E a vida vai nos colocando as situações que precisamos. A nossa partida é uma das poucas coisas que está fatalmente definido para nós. No mais, o destino não está pronto e nós podemos construir o nosso futuro a cada momento. Mas o gênero de morte e a época já foram delineados antes de chegarmos aqui. E nós podemos, de alguma forma, antecipar essa data. Quando eu tenho um acesso de cólera, quando me alimento super inadequadamente, quando enveneno meu organismo com vícios físicos, quando deixo que a tristeza mine todas as minhas forças, tudo isso queima o fluido vital que eu vim para ficar 80 anos. E eu corro o risco de partir antes da hora. Porque abreviei o meu combustível de vida com uma vida inadequada. Então, neste momento, a gente, então, é como se fosse um suicida inconsciente. Normalmente, nós viemos, olha, você vai, Vicente, você vai ficar lá por 90 anos e depois você vai ter um infarto assim, rapidinho e vai embora em 10 minutos. Olha, você, fulano, vai precisar de uma doença mais longa para você se preparar, redimensionar os valores e tal. Você é dessa forma, você é daquela forma. Todos nós já trazemos o gênero de morte. É uma morte violenta, é uma morte longa, é uma morte de um mal súbito. Todos nós trazemos isso. Esse destino pode ser modificado de alguma forma, conforme estamos te dizendo, como relata um livro de André Luiz, que o homem veio para ficar 60 e poucos anos e depois ele teria um infarto e voltaria. Mas ele estava numa área de atuação onde ele era muito necessário naquela comunidade. Ele estava promovendo a paz ali, ele estava construindo coisas. E aí o anjo de guarda intercede e diz, olha, se ele sair agora, ele vai fazer falta ali. Será que ele não podia ficar mais 10 anos, mais 20 anos? Para continuar essa tarefa? E nós não estamos querendo dizer com isso que todo mundo que estiver realizando uma boa tarefa vai ter a moratória. Porque nós não podemos lembrar que sempre que cada caso é um caso. É mais uma pergunta só. Mais uma pergunta para a gente encaminhar o encerramento, dentre tantas que ainda vão ficar para mim e com certeza muito mais ainda para os nossos telespectadores. Mas não vai faltar oportunidade. Eu quero voltar à questão do reencontro, né? Do reencontro. Como é que se dá esse reencontro? Qual é a expectativa que se pode ter do reencontro com um ente familiar que partiu? Ele vai estar lá esperando? Quando eu partir, eu vou para o mesmo lugar que ele foi? Qual é a possibilidade desse reencontro?
É muito certo que haverá o reencontro. E é muito certo que podemos adiar esse reencontro por muitos meses ou anos, quando nós achamos que se a gente for logo, eu não quero mais viver. Eu vou me entregar aqui a essa dor. E eu vou deixar que a depressão crie em mim um câncer e me leve aí em um ano. Eu não quero mais viver, eu quero ir embora, porque eu vou reencontrar meu filho. E aí você colocou uma distância muito maior, porque você não foi no tempo de Deus, você foi pelo seu suicídio. Então essa aí alarga o tempo de separação. Normalmente os nossos entes queridos estão nos aguardando. E é preciso uma certa dose de equilíbrio e merecimento. Eu tenho certeza que vou reencontrar meus filhos, mas eu preciso sair dessa vida melhor do que cheguei, para merecer o reencontro. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, oferece que tipo de acolhida, de informação, de assistência para pessoas que têm buscas, que buscam entes queridos, que buscam informações, que buscam luzes, que buscam paz? Nós estamos lá desde 1927, eu estive vice-presidente desde 1988, eu estou ali, praticamente nasci ali dentro. A proposta da Casa Espírita hoje é a mesma de sempre. O acolhimento a todos os que sofrem privações materiais ou espirituais. Quando as pessoas chegam nos buscando, mesmo por conta do filme e etc., elas chegam nos buscando o consolo que a doutrina tem, nós oferecemos o Cristo Consolador e não um médium que vai mais ou menos fazer uma mensagem com mais ou menos algumas informações. Então eu mostro, convidamos ao conhecimento da doutrina para mostrar como Jesus consola, porque a psicografia não é a única ferramenta de consolo que Jesus tem. O que seriam das mãezinhas de outras religiões se esse fosse o único consolo? O que seriam das pessoas que não conseguem acreditar no fenômeno? O que seriam das pessoas que recebem uma carta e não conseguem enxergar ali o familiar porque a carta é muito genérica? Claro que o consolo que a doutrina tem não é só essa. Então a gente vai oferecer o Evangelho de Jesus. E ali, através desse conhecimento e do estudo da doutrina, a pessoa vai encontrando as suas respostas. Muito bem. E pelas respostas que você trouxe a nós, eu quero muito agradecer. Tá? Em nome dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a atenção de todos. E é uma oportunidade muito incrível na minha vida estar aqui no Sul, estar aqui em Santa Maria. Eu agradeço a todos vocês. Célia Diniz esteve conosco nesta edição especial do Controle Geral na TV, na sua TV comunitária, canal 19 da NET TV Santa Maria. A Célia, como foi dito, é uma das mães que tem a sua história contada no filme e no livro As Mães de Chico Xavier. E é a atual presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Centro Espírita fundado por Francisco Cândido Xavier. Como eu tenho dito, Controle Geral na TV fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Muitas luzes.